Bom dia, meus queridos alunos. Eu tô aqui hoje fazendo um vídeo diferente para vocês, para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas, que não está sendo possível devido à pandemia, tá? Para dar continuidade onde a gente parou, hoje a gente vai falar de salvar documentos. Como assim, prof, salvar documentos? Você precisa ter um documento no seu computador. Aqui no caso eu abri para vocês uma página do Word, que é o que a gente está trabalhando agora. Deixei digitado aqui um documentinho simples. Vamos imaginar que tenhamos que fazer um trabalho para a escola, ou um trabalho do dia a dia, ou um trabalho no office, home office, ou no seu trabalho profissional. E você precisa fazer ele em etapas. Eu não vou fazer de uma vez e já imprimir ou entregar o meu trabalho pronto. Eu vou fazer em etapas. Um dia eu faço uma parte, outro dia eu faço outra. Então eu tenho uma necessidade de salvar ele para que eu não perca nenhuma informação já redigida. Eu posso ter que salvar por diversos motivos. Eu posso ter que salvar para poder enviar por e-mail, para poder salvar num pendrive, para poder salvar num arquivo do computador. E hoje a gente vai começar aprendendo a salvar no computador. Só para recapitular, para não ter dúvidas, lembramos que essa aba aqui em cima a gente chama de guia. Essas abas aqui que formam a guia chamamos de grupos. E dentro do grupo a gente tem os botõezinhos de acesso, que são os itens que a gente seleciona, certo? Nós temos algumas formas diferenciadas de salvar um documento. Podemos fazer o caminho tradicional, que a gente vai na aba arquivo. Abre a aba arquivo, aí a gente tem a opção de salvar e salvar como. Professora, qual a diferença em salvar e salvar como? Quando a gente já salvou o nosso arquivo pela primeira vez, a gente consegue salvar diretamente sem precisar abrir uma caixa de diálogo e salvar o documento num local novo, apropriado, e fazer um título para ele. Então, todo o processo salvamento inicial. Quando a gente vai em salvar como, a gente vai criar uma cópia de como se estivesse salvando um documento novo, tá? Detalhe, quando eu salvo pela primeira vez e vou em salvar, ele vai abrir para mim a página como se eu estivesse salvando como. Você vai escolher o local onde você vai salvar esse arquivo, se é na pasta atual, pasta recente, área de trabalho, documentos. Quando você abre o computador, ele vai aparecer para você os últimos locais já que foram utilizados para salvar. Se nenhum desses locais forem o local que você quer fazer salvar o seu documento, você pode ir em procurar e aí ele vai abrir para você outros documentos aqui nessa lateral, outros locais. Aqui você tem os favoritos, áreas de trabalho, em downloads, locais, bibliotecas, documentos, disco local. Quando temos um pendrive aqui, vai aparecer para você também, o acessório que você está utilizando para poder salvar o teu arquivo. Então é nessa área aqui que você vai encontrar as opções de locais para poder salvar o arquivo que você está utilizando. No caso aqui, vamos usar documentos, porque trata-se de um documentos. Eu vou chamar de coronavírus, o formato dele, o tipo, eu quero que seja um Word. Eu posso alterar esse tipo? Pode. Você pode alterar para Word habilitado para macro, modelo de Word diferenciado, PDF, vamos falar de PDF também. XPS, também vamos falar de XPF, página para web e diferentes formatos. Aqui é onde você vai colocar o tipo do arquivo que você vai utilizar. Muita atenção, porque o modelo que você salvar, o tipo do arquivo que você fizer, o formato dele, vai gerar com que esse documento só possa ser aberto em um computador que tenha esse formato habilitado, tá ok? Como é um documento de Word, hoje a gente vai salvar em Word. Já escolhi o tipo, já escolhi o nome, já escolhi a pasta ou o local que eu vou salvar o meu arquivo. O que me resta fazer? Salvar. Arquivo salvo, eu posso fechar ele e abrir de novo e não vou ter nenhuma dificuldade, nenhuma alteração quanto a isso. Tá, professora, mas eu tô aqui fazendo o meu trabalho e eu já salvei a primeira vez, como é que eu salvo agora?
Agora fica muito mais simples. Eu posso entrar no arquivo e simplesmente salvar. Ele já vai estar salvo dentro da mesma pasta. Mas existem maneiras mais, redigindo algum texto ou digitando apenas para treinamento, que vocês procurem salvar constantemente o documento de vocês, para evitar qualquer perca ou falha, porque pode acontecer de acabar uma luz, pode acontecer de dar uma pane no computador, de seu computador desligar, pode acontecer de um primo descuidado esbarrar na tomada. E se você não tiver salvo o seu documento, às vezes o trabalho de um dia inteiro fica perdido. Então é sempre importante que você procure salvar constantemente o trabalho que você está fazendo, ok? Vamos seguindo falando de formatos. Nós temos dois tipos de formato. O formato PDF, que preserva a formatação do documento e habilita o compartilhamento de arquivos. Como assim preserva a formatação do documento? Quando a gente fala de um documento de Word, eu posso fechar ele. Olha lá, olha que legal, fui fechar sem salvar e ele me pediu para salvar ou não salvar a alteração que foi feita. É claro, vamos salvar. Então tá, fechei ele, deixei salvo. Eu vou abrir, eu vou conseguir digitar mais alguma coisa, eu vou conseguir apagar, eu vou conseguir alterar e fazer qualquer tipo utilizo salvar como. Eu vou lá em computador, documentos, o título, vou pôr coronavírus 1 e o formato, que é o tipo, dessa vez eu quero em PDF. Ah lá o PDF, vou salvar. Agora eu abri um documento, aí abri o documento na visualização do arquivo e criou o PDF. Agora eu tenho um PDF. Reparem que não consigo mais fazer nenhuma alteração. Não posso digitar, não posso apagar, não posso escrever outra palavra. Então eu mantenho o meu documento intacto. Eu posso compartilhar ele, eu posso encaminhar por e-mail, eu posso salvar ele, eu posso imprimir ele, eu posso passar para o vizinho, eu posso passar para a coleguinha, mas eu não posso fazer nenhum tipo de alteração nesse documento. Ou seja, ele mantém intacta a formatação dele, preserva o documento original. O PDF, ele é a maior utilização dele por preservar o documento original. Mas, professora, por que eu gostaria de estar preservando o documento original? Pelo simples fato de que muitas vezes você quer garantir o seu documento permaneça como você fez. Já ouviram falar em telefone sem fio? Você fala uma palavra no ouvidinho do amigo, que conta para o outro amigo, quando chega lá na frente é uma outra notícia. Isso pode acontecer com a integridade dos nossos documentos também e arquivos, tá? Podemos salvar aqui em Word, por exemplo, mandar para uma pessoa, ela vai lá, faz uma alteração, que manda para outra pessoa, que faz outra alteração, quando chega lá na frente, o nosso arquivo já não tem as mesmas informações e isso pode prejudicar bastante a pessoa que redigiu o arquivo original. Então o PDF geralmente ele é utilizado para isso. Além do PDF,
a gente vai ter também o XPS ou XML, que é uma tecnologia independente da plataforma, que também preserva a formatação do documento e habilita o compartilhamento de arquivos, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Quando o arquivo XPS é visualizado online ou impresso, ele retém exatamente o formato pretendido e os dados do arquivo não podem ser facilmente alterados. Gente, é a mesma coisa, mesmo caminho, a mesma informação do PDF. Para salvar, mesma coisa. Vamos lá em salvar como, escolhemos o local, a pasta, o nome, e aí na hora do tipo é que a gente muda para documento XPS e salvar. Eu vou ter aberto aqui um documento XPS, que ele também vai dar para mim as mesmas coisas do PDF. Não posso fazer alteração no meu documento. Ao menos não facilmente, tá? Existe uma maneira de fazer alterações, mas aí é uma outra situação que a gente tem que usar um programinha próprio, geralmente pago, e não é sempre que a gente consegue essa permissão e liberar essas permissões, tá bom? Finalizamos aqui o XPS, o PDF. Vamos falar sobre abrir um arquivo. A gente no dia a dia, né, como já faz um tempo que estamos juntos, estudando, fazendo as nossas aulas, acabamos que já fazemos isso PDF. Esse é o ícone de um documento de Word. Esse é o ícone do XPS que a gente também salvou. Aqui a gente temos uma foto, aqui a gente temos um print, né, um printzinho. Aqui a gente tem um Excel. Então assim, você olha o seu documento salvo, você já consegue identificar qual o formato que ele tem, tá? Então, nesse caso, vamos abrir o nosso documento em Word. Eu clico 2 vezes rapidinho, ele abre, mas eu também posso fazer diferente. Sempre há uma segunda opção. Eu posso clicar com o botão esquerdo e aqui ele vai me dar um leque de opções, onde eu tenho abrir, editar, novo, imprimir, compartilhar, escanear, abrir com, que aí eu escolho qual o programinha que eu vou usar para abrir, compartilhar com, adicionar para arquivo, um enrar, novamente, que isso a gente vai aprender mais para frente, enviar para um local que eu posso enviar, recortar, copiar, criar, excluir, renomear, abrir local do arquivo e propriedades. No nosso caso, a gente quer apenas abrir. Abrimos o nosso documento. Mas existe outra forma? Sim, sempre existem outras formas, né? A gente sempre tem um jeito mais fácil ou mais difícil, depende de cada um. Tem pessoas que preferem abrir o arquivo entrando no local, procurando o arquivo, selecionando e clicando 2 vezes rapidinho que já abre. Tem pessoas que preferem o leque de opções, clicar com o botão esquerdo e poder utilizar a sua ação conforme deseja. E tem pessoas que preferem utilizar os famosos botões de atalho. Com as teclas de atalho Ctrl e A, é possível que a gente faça a abertura de um arquivo. Mas como, professora, que eu vou abrir um arquivo com Ctrl A? É simples. Quando você aperta o Ctrl A, ele vai liberar para você uma opção de arquivo na lista. Você vai entrar na sua lista, que é essa aqui, e aí você vai escolher e abrir o seu arquivo. Tranquilo? Eu acho que essa parte de abrir arquivos é muito fácil, né? A gente está já acostumado a fazer isso diariamente e não gera tanto conflito. Além da opção de abrir, quando a gente clica com o botão esquerdo, a gente tem a opção de copiar, recortar e colar. Essas 3 opções são bem utilizadas.
Professor, então eu posso copiar um arquivo já pronto? Posso copiar ele por exemplo, aqui a gente está usando a biblioteca de documentos e eu posso querer jogar ele lá na minha área de trabalho. Eu posso copiar ele, manter um arquivo na biblioteca de documentos e mais um outro arquivo igual lá na minha área de trabalho. Ou para um pendrive, por exemplo, ou para outro local no computador. Isso fica a critério de cada um, ou até mesmo para um e-mail, né? Então você tem a possibilidade de copiar e de colar. Como que eu faço? Cliquei com o botão esquerdo, vou na opção de copiar. Nossa, mas sumiu? Sumiu. Agora eu preciso colar. Como que eu faço? Eu vou clicar no local onde eu quero colar. Nesse caso, vamos lá para a área de trabalho. Aqui na área de trabalho eu vou clicar com o botão esquerdo. E olha que legal a opção de colar aqui, ó. E colar. Copiar e substituir. Por que me apareceu essa caixa de diálogo? Porque eu já tenho esse arquivo copiado e colado na minha área de trabalho. Eu quero substituir ou eu não quero copiar, ou eu quero copiar e manter os dois arquivos. Vamos copiar e manter os dois arquivos. Olha só aqui, ó. Os meus dois arquivos estão aqui. Coronavírus, ou seja, eu copiei e colei. Professora, mas eu não quero manter nos dois locais. Eu só queria trazer para a área de trabalho porque fica mais fácil de eu acessar. Ótimo, eu posso simplesmente fazer assim. Eu vou lá nos meus documentos, eu vejo qual é o documento que eu quero, eu clico com o botão esquerdo e ao invés de copiar, eu vou recortar. O que é recortar? Gente, recortar é exatamente o que a gente já sabe. A gente não pega um papelzinho, corta um pedaço e cola em outro lugar? É isso que a gente vai fazer. Eu vou cortar o meu documento daqui. Acabei de pedir o recortar. E eu vou lá na área de trabalho e vou colar ele. De novo, porque realmente agora a gente tem 3 coronavírus. Olha aqui que legal. Os meus 3 arquivos estão aqui. Professor, e lá, o que aconteceu? Não tenho mais o arquivo de Word do coronavírus daqui. Por que não? Porque eu tirei ele daqui, eu cortei ele daqui e colei lá. Então, assim, aqui a gente aprendeu que